Tainara dos Santos, ajuda a prof. Queria explicar aos meus alunos a diferença de discurso de ódio e liberdade de expressão. O negócio é que para você ter liberdade de expressão, você tem que pressupor que todo mundo tem que participar com igualdade de direito, né? Todo mundo tem um igual direito de participação no discurso público. Só que para você ter esse igual direito, você tem que, de forma até paradoxica, limitar alguns tipos de discurso, que são os discursos que argumentam a favor de certas pessoas serem excluídas do debate público. Esses tipos de discurso, obviamente, eles são difíceis de determinar e por isso que a gente tem todo esse debate. Porque para você ter a liberdade de expressão, você não pode permitir que pessoas argumentem contra a liberdade de expressão ou ajam em oposição a ela. Então você tem essa coisa que chama do paradoxo da tolerância. Que é aquela pergunta, numa sociedade tolerante, você tem que tolerar o intolerante? Então, voltando agora para a questão de discurso de ódio e para Liberdade. Porque isso tem várias questões, tá? Mas em liberdade. É difícil determinar o discurso que quer excluir as outras pessoas do direito de participação no debate público. Um que é normalmente aceito por várias sociedades em níveis distintos é, por exemplo, a exclusão do nazismo. Por quê? Porque o nazismo é uma ideologia, um discurso que claramente busca excluir certas pessoas da participação política pública, né? Do discurso público, sendo judeus, sendo outras pessoas de minoria étnica e coisa do tipo. E é um discurso que, no fim das contas, tem como objetivo até a eliminação dessas pessoas, que é uma coisa até mais dramática, que entra não só nessa questão de debate sobre liberdade de expressão, mas em outras também, sobre direito à vida e coisas do tipo, Crimes, a existência, né? A crimes de guerra e tal. Mas, enfim, é um debate muito complicado, porque existem outras coisas que são consideradas também discurso de ódio hoje em dia. Não só os que atuam contra grupos, mas também contra indivíduos. Por exemplo, um indivíduo emite uma opinião pública dele política, tá? De acordo com a lei, não está excluindo ninguém, ele só fala que eu discordo desse candidato, e eu acho que esse outro candidato é melhor. Ele coloca de forma polida, não ataca ninguém. Mas aí vem alguém e ataca especificamente essa pessoa, critica uma característica dele, usa xingamento, usa todo tipo de vilipêndio para poder descreditar essa pessoa. Não só isso, mas usa também esse novo mecanismo que a gente tem na internet de linchamento público, ou seja, chamar pessoas para linchar aquela pessoa, para tentar atacar ela, para fazer com que essa pessoa não use mais os meios de comunicação na internet para poder expressar a opinião dela, porque ela está com medo e coisa do tipo. E isso tem acontecido bastante. E mais, isso também está sendo considerado discurso de ódio. Porque, obviamente, você está usando a sua capacidade de falar para limitar a capacidade do outro. Não é uma coisa que você está expressando sua opinião para contribuir com o debate público, mas você está usando meios de comunicações para poder excluir alguém do debate público. Então a gente tem todas essas questões. Tradicionalmente, o discurso de ódio era contra grupos. Por exemplo, negros não podem ter direito de votar, que era uma coisa que acontecia nos Estados Unidos aconteceu durante muito tempo, contanto que eles tiveram que aprovar uma lei para dar direito a voto, garantindo no aspecto federal o direito à igualdade de voto para todos os negros. Que foi em 64. E aí você tinha isso, tá? As pessoas argumentavam. E a gente chegou à conclusão de que isso, de fato, pode ser considerado. Na maior parte dos países, jurisprudências, isso é considerado um discurso de ódio, porque você está argumentando claramente que certas pessoas não podem participar do debate público, ou seja, do debate público político, com a capacidade dela de votos e outro tipo de engajamento político também, que derivam da capacidade de você poder votar com igualdade de direitos. Então, tradicionalmente, era isso que a gente falava. Mas agora, ainda mais por conta da internet, por conta dessas coisas de difamação, por conta de como você pode usar o poder da internet para gerar um linchamento público e excluir uma pessoa do debate, né, por meio de ataques, isso também está sendo... A gente está também considerando essa questão do discurso de ódio como sendo discurso de ódio também discursos não direcionados a grupos, mas a indivíduos, né? A um indivíduo específico. Então, é um debate que está acontecendo de fato, mas em geral você pode ver nessas linhas. Um discurso que argumenta para que outras pessoas não possam participar do discurso público, ou seja, que limita a capacidade de expressão de outras pessoas, não é coberto pelo direito à liberdade de expressão. É considerado um discurso de ódio nesse sentido.
Mas discursos de ódio também são mais amplos, tá? A gente está falando aqui específico em relação à participação no discurso público, em relação à liberdade de expressão, mas o discurso de ódio pode ser, como a gente citou a questão do nazismo, pode ser que pede a morte dos outros, que pede... Racismo, homofobia, o racismo, xenofobia. esse tipo de coisa toda. Então, tem outros aspectos, mas eu foquei aqui na parte do discurso público porque você está comparando o discurso de ódio com liberdade de expressão. Mas discurso de ódio, você pode falar discurso de ódio e direito à vida. Também existe porque tem gente que argumenta que certos grupos têm que ser eliminados, né? Nazismo. Você pode falar na relação de discurso de ódio com direitos políticos, como a gente falou aqui também do direito ao voto, né? Porque tem gente que pode argumentar que determinados grupos não podem participar do processo político. Então, tem várias coisas nesse sentido. E tem a da questão jurídica também, legal, judicial, criminal também, né? Então... em todo lugar tem limites do que é discurso de ódio, tá? Cada país decide onde vai colocar essa barreira. Por exemplo, os Estados Unidos é um país mais liberal nesse sentido. Você pode ter um discurso racista nos Estados Unidos, o que seria considerado racista no Brasil. Mas não é que nos Estados Unidos eles deixam você fazer tudo, eles dão liberdade absoluta. Se você argumentar, por exemplo, que um determinado grupo racial tem que ser eliminado, né? Eles têm uma outra doutrina lá que você não pode reivindicar a execução de um crime. Não está dentro da sua liberdade de expressão. Então, todo mundo traça uma definição de isso não pode falar, né? Mas claro que cada país vai traçar num nível diferente. E claro que existe um debate sobre isso. Não está escrito em pedra onde que essa divisão tem que estar. E por isso que tem todas as discussões hoje de que tipo de discurso pode ou não ser limitado. Eu acho que é importante focar nisso, que é um assunto vivo. E vai ser sempre, eu acho, que a gente sempre vai estar nesse jogo de interesses aí e o debate vai se manter. Porque o direito, né, ele continua em plena evolução. Não existe uma coisa estática. Coisa estática. Eu espero que eu tenha explicado. Ficou meio confuso aqui porque eu tô tirando a cartola, né? Mas é isso.